Bom dia, meu querido aluno, seja bem-vindo à nossa terceira videoaula de ciências. É isso aí, estão preparados? Tia, espera só um pouquinho, deixa eu só pegar o meu lápis, meu apontador para me fazer a ponta, por favor. Ai, cadê meu apontador? Tá aqui. Deixa eu pensar, será que fazer a ponta do lápis é uma transformação física ou uma transformação química? O que é que vocês acham? Então, eu quero dedicar esse pequeno contexto situacional aos atores do sexto ano A da manhã do Colégio Coração de Jesus e quero desde já dizer que nos nossos próximos videoaulas nós teremos novas dedicatórias, então fica ligadinho. Então, eu quero no final desse vídeo a resposta dessa perguntinha que eu fiz lá no contexto situacional, tá? Essa transformação de fazer a ponta do lápis é uma transformação física ou química? Vai pensando aí e let's go! Vamos para a transformação física. Aqui no nosso slide, a gente vai ver algumas características, certo, das transformações físicas. Vamos só dar uma recapituladinha. Na aula anterior a gente começou a ver que uma das transformações dos materiais são as transformações químicas. Que essas transformações químicas, elas são bem simples de detectar, muito simples. Pode ser por meio da formação de gás, formação de chama, mudança de cor, certo? Quando ocorre mudança na temperatura, a gente pode observar que ali aconteceu uma transformação química. Partindo, da ideia que os materiais, a matéria, eles podem sofrer transformações, a gente vê que essas transformações elas podem acontecer tanto em materiais naturais, provenientes diretamente da natureza, tá? Como entre os materiais sintéticos, materiais já dito artificiais. As transformações de materiais naturais que acontecem, elas podem ser tanto química como física. Como assim? A gente vê que um material natural, ele pode sim, por meio de uma transformação química, resultar em um material sintético. Ou ele pode também sofrer uma transformação física somente. Então, a gente observa que desde lá do homem, da pré-história, né, esse homem ele vai desde a criação do fogo, quando ele conseguiu criar o fogo, a humanidade deu um grande salto, né, na sua qualidade de vida, né, foi melhorando bastante. A gente observa essas transformações da matéria, transformações químicas, seja na indústria alimentícia, seja na indústria dos cosméticos, né, na produção desses produtos de beleza. A gente vê as transformações químicas na produção de materiais sintéticos, na reciclagem, claro, sim, na reciclagem. As transformações químicas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, até mesmo na lavagem de um prato cheio de gordura, por exemplo. Transformação química ali acontecendo. Porém, passando hoje para a nossa aula, que é focando nas transformações físicas. A gente vai observar que o grande X da questão que mais caracteriza uma transformação física é que não se formam novas substâncias, certo? A gente viu lá que nas transformações químicas aconteceram sim, aconteceram uma transformação de uma formação de uma nova substância, de um novo produto. Quero que vocês observem essa imagem. Nessa imagem a gente tem aí, principalmente eu quero que vocês foquem nesse sorvete. Está a temperatura ambiente e ele está passando, está derretendo.
passando do estado sólido para o líquido. Então, a gente tem um processo aí de fusão. Temos um exemplo, portanto, de uma transformação física. É preciso que a gente leve em consideração, quero que vocês levem em consideração duas características de uma transformação física. A primeira que a gente vai abordar hoje vai ser a dilatação térmica. A dilatação térmica, meus queridos, ela ocorre quando? Quando houve um aumento no volume de um corpo ou de um material. Por que houve esse aumento no volume de um corpo ou desse material? Por causa do aquecimento desse corpo. Uma vez que foi aumentada a sua energia térmica, então vai haver uma agitação das suas moléculas, desse material, desse corpo. E essas moléculas, elas vão precisar de um espaço maior e acabam se afastando umas das outras, por isso provoca o aumento do volume do corpo ou desse material. Esse fenômeno ele é conhecido de dilatação térmica. Essa dilatação térmica ela não acontece apenas com a mudança, com o aumento da temperatura, mas também com o resfriamento, com a diminuição da temperatura. Temos um exemplo aqui, ó. Quando é feito revestimentos de paredes, de piso ou piscinas, e os azulejos eles são colocados um ao lado do outro, deixando um espaço, esse espaço aqui, ó, ele é proposital. Ele tem uma intenção. Inclusive, ele é preenchido depois, né, com uma massa bem flexível, que é o rejuntamento. Isso também é intencional. Não pode ser dura, tem que ser flexível. Por quê? Esses azulejos, em dias mais quentes, eles podem sofrer uma dilatação térmica, um aumento, né, no seu volume. Por quê? Exatamente porque as moléculas vão se agitar e elas vão tender, né, a ocupar um espaço maior. Por isso que, às vezes, com o passar dos anos, a gente observa as paredes que são revestidas de azulejo, o piso principalmente, a gente percebe uma alteração neles. Eles estão meio desiguais, pode haver até uma rachadura por ocasião dessa dilatação térmica. Assim, da mesma forma, a gente tem aqui, ó, essas rachaduras que ocorrem nas estradas, muito comuns. Sempre é necessário estar sendo feito revisões assim, dessas rachaduras. É natural por conta dessa dilatação térmica. Em dias mais quentes, o material que compõe, né, seja pontes, seja as estradas, eles vão dilatar, eles vão aumentar de volume. E a outra característica que a gente precisa conhecer sobre as transformações físicas, estão presentes nas transformações físicas, é a fragmentação, muito comum. A fragmentação nada mais é do que a divisão de um material, ou seja, ele vai ser espedaçado, vai ser dividido em pequenos pedaços e cada pedaço ele vai conservar as mesmas características do material original. Isso é a fragmentação, vai conservar, mesmo estando em pequenos pedaços, ele vai conservar, cada pedacinho vai conservar suas características do material original. Então a gente tem aqui um exemplo, né, dessas pedras de granito, que elas podem ser sim nas pedreiras, serem fragmentadas para serem utilizadas na construção civil. É um exemplo de uma transformação física, onde ocorre a fragmentação. Também muito comum, a gente observa que houve transformação física no estado da água, tá? Nas transformações que ocorrem nos estados da água. A água a gente pode encontrar na forma sólida, na forma líquida e na forma gasosa. E essas formas da água, esses estados da água, podem variar, né? A gente sabe que existem processos aí. Esses processos são exemplos de transformação física. Olha só, quando a gente tem um gelo e esse gelo ele passa para o estado líquido, a gente tem um processo chamado de fusão, que é uma transformação física.
O gelo, que é água, transforma em líquido, vai deixar de ser água? Não, é a mesma água, só muda a forma como ele se apresenta. Quando essa água ela evapora e aí vai para o estado gasoso, essa água ela muda, ela se torna um novo produto, uma nova substância? Não, é a mesma, continua a mesma, mas em uma forma diferente. A gente chama esse processo do líquido para o gasoso de vaporização. Quando a gente tem o gás, a água aqui no vapor, na forma de vapor gasoso, e ela passa para o estado líquido, né? A gente tem um exemplo de liquefação, também chamamos aí de transformação física. Ou quando esse sólido ele passa diretamente para o estado gasoso, uma sublimação, também um processo de transformação física. Interessante, ó, essa imagem aqui do canto, temos aqui sólido, as moléculas estão bem concentradas, bem unidas. Esse segundo copo aqui vai apresentar as moléculas no estado líquido, em que elas estão mais separadas. Já no estado gasoso, a gente observa que as moléculas elas estão bem separadas, é tanto que a gente nem vê, né, nem percebe. Estão separadas que estão essas moléculas. Estado gasoso. Eu trouxe essa imagem novamente, que eu apresentei lá nas transformações químicas, para mostrar que antes que aconteça essa transformação propriamente dita química, da junção de todos esses ingredientes para formar o bolo, existiu aqui uma transformação química ou física, que ao quebrar esses ovos, por exemplo, a gente percebe que houve ali, né, o rompimento da casca, mas os componentes clara do ovo e a gema, eles vão ser os mesmos, não vão sofrer uma alteração, não vão produzir uma nova substância. Então, a gente tem aqui esse exemplo de transformação física. Outro bem conhecido, assim, que a gente pode perceber quando é cortado a lenha, a madeira, em pedaços menores. Esses pedaços menores vão ter um formato diferente, vão ter um tamanho diferente, mas vão preservar os seus componentes, né, do material original. Então, a gente tem um exemplo de uma transformação física. Diferente aqui, ó, quando a lenha ela é queimada, existe a presença de chama, que já indica uma transformação química, que vai resultar em um novo produto. Essa lenha ela vai deixar de ser lenha, vai ser cinza, resultando em um novo produto. Outros exemplos, seja a porcelana, o vidro, né? Quando quebrado, esse prato aqui, ó, quebrado, cada pedacinho desse, cada fragmento aqui, vai conservar os mesmos componentes do prato, né, original. Cada um vai apresentar os mesmos componentes, não vão formar um novo produto, certo? Uma nova substância. Da mesma forma, essa lata que foi amassada, sofreu essa alteração na sua forma, no seu formato, mas ela não deixa de ser lata para ser um novo produto, continua sendo, né, o mesmo produto, com uma forma diferente. O papel ele pode ser rasgado, pode ser amassado, e a gente tem como exemplo de transformação física. Mas se esse papel ele for queimado, aí já temos um indicativo, né, que é a chama, da presença, né, da formação de uma transformação química, que vai resultar lá em cinzas também. A gente tem esse pão, normalmente os alimentos, nas nossas cozinhas, quando a gente fatia um pão, um bolo, quando a gente fatia algum legume, um fruto, ocorreu uma transformação química? Não, aconteceu uma transformação física, em que o meu produto ele está apenas em pedaços diferentes, em formatos diferentes, mas cada pedaço vai conservar os mesmos componentes do material original. Outros exemplos. Vocês lembram lá quando a gente falou sobre separação de materiais? A gente viu
um exemplo bem interessante que é a evaporação. A formação do sal, a gente coloca ele, né, em tanques. Para quê? A água do mar é colocada em tanques para quê? Para ela evaporar. E essa água, uma vez evaporada, vai restar ali concentrado o sal. Então, essa extração de sal nas salinas é um exemplo também de transformação física. Deformação de uma bola, também similar àquele machucado da lata. Essa bola ela não vai deixar de ser uma bola, não vai resultar em um novo produto. Apenas a sua forma alterou. Então, é uma transformação física. A queda de um copo de vidro. Solidificação da água. Pego lá a água para congelar, se tornar gelo. Sublimação do iodo. O iodo é um material que, no estado dele sólido, temperatura ambiente, em temperatura ambiente ele passa rapidamente para o estado gasoso. Então, essa sublimação aqui é quando eu tenho um material que do estado sólido passa para o gasoso. Então, a sublimação do iodo é uma transformação física. Fusão dos metais na indústria metalúrgica. Os metais tipo cobre, o zinco, quando eles sofrem uma alteração na sua temperatura, são colocados em altas temperaturas, então eles podem derreter. Então, esses metais passam por uma fusão, eles derretem, se transformam em líquido. A gente vê aí uma transformação física ocorrendo. Continua os seus materiais, a composição desses metais permanecem a mesma, muda só a sua forma, seu aspecto. Então, degradação do monumento de pedra, por exemplo, pela erosão. Temos a estátua do Cristo Redentor, que está exposta à erosão. Está ocorrendo ali sempre as transformações físicas por meio da erosão. Então, a nossa atividade, pessoal, para casa será, ainda concluindo a unidade 2, tema 2, nas páginas 42 e 43. Toda aula eu gosto de finalizar com uma mensagem, com uma frase, e a gente sabe que muitas vezes, em vários lugares que a gente vai, em muitos lugares, ambientes, a gente não encontra o amor, e muitas vezes a gente quer em todos os ambientes encontrar, esse amor. Mas a gente tem que pensar um pouco sobre aquilo que eu preciso plantar para que eu possa colher também, certo? Pensar naquilo que eu posso fazer. Então, esse santo, São João da Cruz, ele fez essa frase: onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. Desejo que nos ambientes que você possa um dia estar, se você não encontrar esse amor, que você tente plantá-lo, porque ali você vai colher sim amor. Não se pode colher maçãs, por exemplo, plantando pedras, não se pode. Então, meus queridos, desejo que bons estudos para vocês, tá? Deus abençoe vocês, sua casa, sua família. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.